Criminoso condenado a 15 anos de prisão é capturado pela PM. Ele era procurado pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Além disso, foi apontado como autor de furto em escola. Polícia de São Paulo apreende mais de 1,5 milhão em ouro e joias durante a operação contra a rede de receptação. Dia D de multivacinação aplica cerca de 500 mil doses em todo o estado de São Paulo. Prefeitura de Limeira abre inscrições para concurso de projetos do monumento do bicentenário da cidade. E ainda, a pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho revela como ocorre o assédio eleitoral no trabalho e mostra o que pode ser feito para combatê-lo. Hoje é terça-feira e esses são os destaques do RC Notícias que começa a partir de agora. Olá, boa noite. Nós começamos falando do setor de segurança porque um criminoso condenado a 15 anos de prisão foi preso pela Polícia Militar em Ipeúna. Ele era procurado pelos crimes de roubo e tráfico de drogas. Além disso, foi apontado como autor de um furto ocorrido em uma escola municipal. Após receber informações anônimas, os policiais realizaram aí diligências e localizaram o suspeito. Ele acabou confessando que havia praticado o crime na escola. Em consulta via Copom, foi constatado também que o homem era procurado pela Justiça com pena a cumprir no regime fechado. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia de Ipeúna e permaneceu detido. E olha, a Justiça determinou o bloqueio de 34 milhões dos investigados da Operação Ouro. Diversos aí então foram detidos. Os suspeitos faziam parte de um esquema de roubo e receptação de metais preciosos, principalmente alianças de ouro. Todo o material roubado já tinha destino certo: empresas que compravam e derretiam as joias. A operação foi realizada na capital paulista e em Guarulhos, na região metropolitana. Foram cumpridos 4 mandados de prisão. A Justiça determinou ainda o bloqueio de mais de 34 milhões de reais em contas de pessoas suspeitas de atuarem no esquema de revenda de joias roubadas. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão. Entre os alvos estão empresas na região central da capital paulista que, segundo a polícia, compravam e derretiam alianças e joias roubadas. A ação é um desdobramento de outra operação feita em 2025, que identificou os líderes do esquema que negociava objetos roubados. Essa operação começou lá no caso da Mainha, ainda que eu lembro bem, com a morte do ciclista lá, Vitor Medrado, vocês lembram bem disso aí? Aí foi preso 2 pessoas e continuou. O que a gente não pode é deixar esse pessoal na rua. E a Secretaria de Saúde do Estado divulgou um balanço preliminar da campanha de multivacinação. O dia D foi no sábado, mas a ação para ampliar as doses aplicadas segue até o dia 1º de setembro. Os dados apontam que cerca de 500 mil doses de vacinas foram aplicadas somente no estado, em todo aí, as cidades. Esse número deve aumentar nas próximas semanas, à medida que os dados forem atualizados no sistema. A mobilização ocorreu nos 645 municípios paulistas para ampliar a proteção de crianças e adolescentes menores de 15 anos. As equipes de saúde conferiram as cadernetas de vacinação e aplicaram as doses indicadas para cada faixa etária, ressaltando que a campanha, então, continua até 1º de setembro em todo o estado, com 20 imunizantes previstos no calendário nacional de vacinação. Pais e responsáveis ainda podem procurar, então, uma unidade de saúde para verificar se há alguma dose pendente. É necessário levar a caderneta de vacinação. Hoje o nosso tema é dente do siso, né, doutor? Isso tem muita curiosidade ao redor deste tema e eu gostaria de começar perguntando se todo mundo tem realmente o dente do siso, que é relacionado aí ao dente do juízo, né? Uma brincadeira que o pessoal faz. É isso aí. Isso é uma curiosidade que todo mundo tem.
e dente do juízo justamente porque o dente do siso nada mais é do que o terceiro molar. Então, assim, o ser humano tem o primeiro molar que nasce aí por volta dos 6 anos de idade, o segundo molar por volta dos 12 e o dente do siso, que é o terceiro molar, por volta dos 18. E 18 anos a gente espera que nessa idade a pessoa esteja criando juízo, né? Então acho que daí que vem essa associação com o dente do juízo, que antigamente era muito comum as pessoas fazerem esse comentário. Mas o dente do siso, assim, a grande maioria da população tem. É um dente que algumas pessoas eventualmente podem, a natureza não fabricar esse dente, a gente chama de agenesia, e aí tá tudo bem, a gente detecta isso através de radiografia, né? Faz uma radiografia, né? Lembrando que é importante os pais que acompanham a TV Claré, os pais levarem os filhos ao dentista a partir dos 5 anos de idade, principalmente para ver essa parte ortodôntica, levar ao dentista já desde bebezinho, para um odontopediatra, fazer o acompanhamento, orientação de dieta, para prevenção de cárie, uma série de coisas, mas o tratamento ortodôntico especificamente a partir dos 5 anos é muito importante que seja essa avaliação. E às vezes durante o crescimento da arcada dentária não tem espaço para esse dente do siso. Quando chega nos 18 anos de idade, eventualmente não tem. E é aí que surgem as dúvidas se vai tirar ou não vai tirar o dente do siso. Dá problema se a pessoa, se não nascer esse dente do siso, a pessoa pode ser afetada por algum motivo? Então, exatamente, Anaína. O que acontece é que às vezes a arcada dentária do paciente é compatível com os 32 dentes, que incluem os 4 dentes do siso. E eventualmente a pessoa tem uma arcada dentária, eu brinco, né, que às vezes a pessoa puxou a arcada dentária da mãe, por exemplo, que é pequena, e puxou o dente do pai, da família do pai, que tem um dente grande. E aí o que acontece? É muito dente para pouca arcada dentária. Às vezes acontece o contrário, a pessoa tem uma arcada dentária grande e dentes pequenos. Aí ficam os dentes todos espaçados. Então, isso é uma característica muito individual. Mas é muito comum hoje a gente perceber como as crianças não perdem mais dentes hoje por cárie na infância e na adolescência. Quando chega nos 18 anos, a pessoa tem todos os dentes. E aí não existe espaço para o dente do siso. Aí a gente tem que pensar na radiografia, se não tiver espaço mesmo na arcada, pensamos na extração do dente do siso. E aí é só mais por conta disso mesmo, a questão do espaço, porque tem pessoas que acabam ficando com dores, né? E ele vai ser retirado se não houver esse espaço. Se tiver espaço, ele não precisa ser retirado? Exatamente isso, né? Você compreendeu bem o panorama, é esse o raciocínio. Se tem espaço na arcada dentária, é comum a pessoa estar com o dente do siso lá funcionando direitinho. Mas normalmente a gente vê jovens hoje que não perderam os dentes da infância, né? Nenhum dente, nem o primeiro, nem o segundo molar, nenhum dente, e não extraiu dentes por ortodontia, que antigamente também era comum extrair às vezes um pré-molar por ortodontia, hoje não se faz muito isso. E aí quando o dente do siso está para nascer não tem espaço. Aí na radiografia fica muito claro para o paciente, o dentista mostra, olha, aqui não tem espaço realmente, e se deixar lá ele pode gerar um transtorno. Obviamente que cada caso é um caso, tem que ser avaliado em particular com o seu dentista, mas quando não tem espaço, a grande maioria dos casos vai para a extração, que é muito tranquila hoje. Perfeito, então eu posso dizer que eu tenho um desses dentes, viu? Eu não sei se todos nasceram, não me recordo disso, mas um ainda tem aqui. É isso que você está te mantendo o seu juízo, não? Olha, muito juízo. Um só dente, mas com bastante juízo, viu, isso doutor? aí, Janaína. Olha, muito obrigada pela participação. Semana que vem, mais um tema para você aí ficar bem informado sobre a saúde bucal. Seja sempre muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos que nos acompanham. Fiquem à vontade para enviar dúvidas. Semana que vem estaremos de volta e podemos estar respondendo a sua pergunta. Vagas de emprego hoje em Rio Claro para carpinteiro, auxiliar geral, técnico de segurança do trabalho, operador de empilhadeira, motorista entregador, auxiliar de produção, instalador de ar-condicionado, eletricista, atendente e auxiliar de confeitaria. Os interessados devem procurar o Conecta na Rua 3, número 1636 no centro ou acessar o portal na internet. E daqui a pouco a gente fala do tempo que continua seco e com as temperaturas oscilando durante a noite e também pelas manhãs. E ainda a pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho revela como ocorre o assédio eleitoral no trabalho e mostra o que pode ser feito para combatê-lo.
O apostolado claretiano, por meio da Proclade Brasil, está promovendo a campanha SOS Venezuela para arrecadar recursos em apoio às vítimas do terremoto que atingiu o país. Sua contribuição pode fazer a diferença. As doações podem ser feitas via Pix para o e-mail apostolado@claretianos.com.br. Também é possível utilizar o QR Code. Contamos com a sua contribuição. Solidariedade não tem fronteiras. Estamos de volta e uma oportunidade agora na região. A Prefeitura de Limeira abriu as inscrições para o concurso de projetos que vai escolher a concepção do Monumento do Bicentenário. A obra de arte será instalada na Praça Toledo de Barros como marco comemorativo dos 200 anos de fundação do município. O concurso é voltado para pessoas físicas e jurídicas das áreas de arquitetura, urbanismo, artes plásticas, escultura e design. O projeto vencedor receberá um prêmio de R$10 mil, além de ter o nome de seu autor eternizado na estrutura física da obra. O custo estimado para a execução física do monumento não pode passar aí de R$70 mil. Então, os interessados têm até o dia 15 de outubro para cadastrar suas propostas exclusivamente de forma online no site limeira.sp.gov.br/limeira200. A quarta-feira deve ser de sol entre muitas nuvens e com possibilidade de pancadas de chuva isoladas durante todo o dia. Em Rio Claro, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Em Leme, a mesma oscilação, mínima de 17 e máxima de 25. Em Iracemápolis, os termômetros oscilam entre 17 e 24 graus. Ameaça de demissão, pressão psicológica e até monitoramento das redes sociais. Uma pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho revela como ocorre o assédio eleitoral no trabalho e mostra também o que pode ser feito para combatê-lo. Desde 2023, a Justiça do Trabalho registrou 738 processos de assédio eleitoral no país. Para entender como essas práticas ocorrem, o Tribunal Superior do Trabalho analisou 138 destes processos e concluiu que o problema é nacional e vem ganhando formas cada vez mais sofisticadas. A mais comum é o chamado terror psicológico, identificado em 81,9% dos casos. São mensagens que associam a vitória de determinado candidato a consequências como fechamento de empresas, redução de salários ou até um colapso social. A pressão econômica aparece em mais de 61% dos processos analisados. Entre as práticas estão ameaças de demissão, perda de função ou de benefícios, além de promessas de vantagens financeiras ou recompensas.
O ambiente digital também ganha destaque. Está presente em mais de 67% dos casos. O WhatsApp é uma das ferramentas mais utilizadas, com relatos de criação de grupos para propaganda política e até exigência de compartilhamento de conteúdos de determinados candidatos. Desde 1º de agosto, a Justiça do Trabalho mantém um plantão para analisar medidas urgentes relacionadas a denúncias de assédio eleitoral. Elas podem ser feitas pelo site do Ministério Público do Trabalho. Em casos de assédios confirmados, a Justiça pode determinar medidas para interromper as práticas, como a retirada de conteúdos irregulares, a divulgação de comunicados, a realização de campanhas, além da criação de canais de denúncia e programas de prevenção. O descumprimento das determinações pode resultar em multas diárias e indenizações por danos morais individuais e coletivos. Muito bem, amanhã tem mais informações para você aqui no RC Notícias, a primeira edição ao 12:30 e depois aqui às 10 da noite eu te encontro, mas também não deixe de nos acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, portal tvclaré.com.br e também no nosso YouTube. Desejo uma ótima noite de terça-feira para você, um bom descanso. Tchau, tchau.